meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso estudo, ao nosso programa, o Evangelho em Nós. Hoje iniciaremos o tópico A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Esse texto é um pouco longo, tá? Então nós vamos fazê-lo em duas partes. Vamos lá então, meus irmãos? Acompanhem comigo a leitura, tá ok? Vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço ou permanece estacionário até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Muitos partem da terra levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos, porém, dentre eles, alguns mais avançados, é permitido entrever uma ponta da verdade e assim reconhece os funestos efeitos de suas paixões, tomando então boas resoluções. Compreendem que, para ir até Deus, só existe uma senha: a caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio do coração e sem perdão. Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra, mas, diante dessa visão, a sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoá-los, ainda mais com a, com a de renunciarem a si mesmo e principalmente com a de amarem aqueles que foram talvez os causadores da destruição da sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina dentro deles, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família, daquele que ele detestou, e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ele dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante com esses seres que ele odiou é uma prova terrível, sob a qual às vezes sucumbe, se sua vontade não for bastante forte. Assim, conforme prevalecer a boa ou a má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles em meio dos quais for chamado a viver. Para aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se percebe em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Entretanto, nada nesta existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso volver o olhar para o passado. Ó espíritas,
Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhe derdes a ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, tereis como castigo vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então vós mesmos, maltratados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, e em que ireis cercá-la de cuidados mais atentos, e ela, cheia de reconhecimento, vos cercará com o seu amor. Não repudies, portanto, o filho que no berço repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que o enviou para vós. Uma imperfeita intuição do passado se revela e dela podeis imaginar que um ou outro já odiou muito o seu bem ou foi bem ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmos: um de nós foi o culpado. Comportai-vos de forma a merecer as divinas alegrias de Deus, que Deus concedeu à maternidade, ensinando a esse filho que ele está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. No entanto, muitas dentre vós, em vez de anular por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios por fraqueza culposa ou por desinteresse. E mais tarde, vosso coração magoado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto podereis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio pode desempenhá-la, e o Espiritismo veio facilitar esse desempenho, fazendo com que se conhecessem as causas das imperfeições do ser humano. Então, meus irmãos, fica aqui para nós essas reflexões, né? Quando nós vemos que uma coisa muito simples que a doutrina espírita traz para nós, né? Nossos filhos, pasmem, não são nossos filhos foi nos dado para que nós tivéssemos a responsabilidade de auxiliá-los na caminhada, amando-o, mostrando a ele ou a ela qual é o caminho correto. O caminho correto é aquele que Jesus nos ensinou e nos ensina a cada instante, né? O caminho de paz, o caminho de amor, o caminho que nos levará ao Pai. É esse caminho que nós trilhamos, é esse caminho que nós devemos mostrar aos nossos filhos. E aí, como a leitura coloca, alguns filhos nos trazem muita dificuldade. Existe até uma certa antipatia da parte dele, da nossa,
Mas nós aqui na doutrina espírita entendemos que o acaso não existe e que Deus é justo e bom. Então, esses sentimentos de antipatia, de mal-estar, tem que ter um motivo, tem que ter uma causa. E com certeza eu tenho alguma participação nisso. Então é a oportunidade que eu tenho, se o mal se essa dificuldade da relação é devida à minha postura, né, ao meu exemplo, alguma ação cometida no pretérito, no passado, a chance que eu estou tendo pelo Pai de consertar, de reparar os meus atos. Nós temos o esquecimento para facilitar, porque a gente percebe que nessa dificuldade tem alguma coisa, mas se eu não sei que coisa que é essa, né, o constrangimento é menor, porque se eu soubesse o que eu fiz para essa pessoa, esse ser que agora vem na minha família, eu ficaria envergonhado, eu ficaria sem graça. Mas se fosse o contrário, se fosse ele que tivesse feito para comigo, o meu amor ia ficar meio assim, porque eu ia ficar com aquela revolta, aquela mágoa, aquilo ia voltar para mim. Então eu esqueço para que mais ou menos possa se passar uma borracha e eu começar de novo do zero, como se nada tivesse acontecido, mas sabendo como espírita que eu sou, que algo ocorreu. Mas se eu não lembro, não importa saber o que, importa saber que teve alguma coisa, né? Teve alguma coisa. Alguma coisa eu devo ou deve a mim. Se deve, se deve a mim, que eu aceite, porque está se esforçando para corrigir. Que eu receba isso com um pedido de perdão e de reciprocidade. Auxilie a ele, né, na sua caminhada de reparação, de retidão. Se sou eu, é eu que tenho que aproveitar a oportunidade, em oração pedir forças e pedir para que o meu filho me entenda e aceite as minhas desculpas. Eu agora estou no meu melhor momento, porque o espírito não retrograda. O espírito não retrograda. Então, a minha encarnação atual é a minha melhor encarnação. Então, eu tenho que atentar para meu filho, entender que ele veio como criança ele está, mas ele é um ser individual que tem um histórico, tem um passado e que eu estou inserido provavelmente nisso daí. Então, vamos caminhar juntos, porque juntos nós vamos chegar ao Pai. Nós somos seres criados para viver em sociedade, não é? Eu não tenho como me sentir feliz, plenamente feliz, se eu chego sozinho, se eu alcanço sozinho, se eu aprendo sozinho. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que compartilhar. Então, vamos compartilhar com os nossos filhos, com os nossos tutelados, tudo isso que nós recebemos e aprendemos na vida. Tudo isso que nós entendemos que é o correto, que é o justo, que é o certo, que é o amor pregado pelo Mestre Jesus na sua passagem aqui na Terra. Entendendo a dificuldade desse que vem como filho, quando tem uma situação de rebeldia, entendendo? E procuramos auxiliá-lo a vencer. Procuramos auxiliar para vencer, para que ele vença. Porque senão, nesta própria encarnação, nós vamos sentir, se nós não conseguirmos mudar o quadro, né, da realidade dessa necessidade de ser,
nós vamos sentir, porque nesta encarnação mesmo nós vamos ver: "Ah, meu Deus, ele não entendeu". Mas também, será que eu expliquei direitinho? Será que eu dei o exemplo para ele, além de falar? Será que eu fui o modelo de retidão, de mansuetude, de obediência ao Pai, de fé? Já fui um exemplo de amor? Senão já começa a sofrer, porque pai, mãe, a gente é feliz com o filho e a gente fica triste com a tristeza do filho, né. Então, vamos fazer o nosso melhor, entendendo que cada um tem o seu livre-arbítrio e é responsável por suas próprias decisões, né. Vamos fazer o nosso melhor, vamos nos doar. Entendemos a mensagem de Jesus, vamos fazer o nosso melhor para que este irmão que Deus confiou a nós possa voltar para a pátria espiritual melhor do que quando aqui chegou, entendendo melhor, praticando mais, e que nesta mudança, nesse crescimento, tem um nosso dedinho, oh, coisa boa, né? E quando formos cobrado a prestar conta do que fizemos pelaquele que foi confiado a nós a sua educação moral, intelectual, nós temos a consciência que fizemos o nosso melhor, que estava ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Nós não fomos omissos, vendo algo que tinha que se orientar e por comodidade, por preguiça, por desleixo, não o fizemos. A criança jovenzinha, pequenina, já dá sinais da sua personalidade. Como pais, atentos temos que ficar. Não é engraçado porque é criança. Não. A coisa é errada sempre, desde criança. Mas quando criança, na sua pureza, né, no seu estado de infantil, de sonolência do ser que ali habita, né, mostrando-se com as suas características, nós com todo amor dizemos: "Não, filho, não pode, é errado, é feio, não mexe aqui, não bagunça ali, não dá essa resposta, né, não dá essa resposta, não". Ou seja, ir mostrando os limites enquanto a criança, enquanto o espírito adormecido, nesse sentimento de dependência, de amor aos pais, ouve-os. Então mostra. A criança desde pequenininha, quando é totalmente dependente do pai, quando ainda está em processo de reencarnação, porque ele não tem autonomia ainda, ele vai assimilando esses valores. Embora vocês possam pensar que não estão sendo ouvidos, os valores estão sendo colocados nos arquivos mentais. Ela está ouvindo, mesmo que de repente pareça não estar. E à medida que ela vai atingindo a idade, vai completando a sua encarnação, lá para a adolescência, né, quando a gente fala que a criança é rebelde, é porque ali o espírito já está plenamente reencarnado, senhor de todas as suas ações, com a sua personalidade totalmente, né, em condições. Aí ele te questiona, porque aí ele é ele, né, ele tem ciência de si, quando criança ainda não, né. Mas mesmo que da adolescência em diante ele não te obedeça, mas ele com ele mesmo vai ter aquela consciência: "Bem que mamãe falou, bem que papai falou", né. Mesmo que ele não pense na hora, não pense antes, mas depois, caso a decisão seja errada, vem a lembrança daquele que foi falado. É a nossa participação, jogar a semente, cuidar da terra,
e a semente vai crescer, seguindo o seu rumo, mas nós damos todo o cuidado, todo o trato. Mas tem a parte que é da semente, tem a parte que é da semente, tem o DNA dela, né, são as decisões que ela toma. Então, que nós possamos sentir co-criadores, pois assim como Deus nos criou e nos dá a oportunidade de nos melhorar, neste momento da paternidade, da maternidade, Ele divide para conosco esse gosto, né, de ser responsáveis pela criação de um ser, né? Criação porque nós estamos vendo um ser como nós saindo da brutalidade, do instinto, para a lucidez, para a moral, para a ética, para o amor. Então, senhores e senhoras, fique com esse pensamento, fique com essa reflexão e uma boa semana para todos vocês. Na certeza que nosso mestre junto conosco sempre está. E aqui mais uma vez renovamos o pedido. Chame os amigos, chame os irmãos, os familiares, convide-os a semanalmente estar aqui conosco nessas reflexões do Evangelho em nós. Muita paz, fique com Deus e até a semana que vem. Graças a Deus.